Boa noite, pessoal. E agora o áudio está saindo adequadamente e vou esperar aí o feedback de vocês se o áudio está saindo. Na outra transmissão, na outra tentativa, nós não conseguimos fazer com que o áudio chegasse até vocês. Quem estiver me ouvindo perfeitamente, por gentileza, dê um ok aí. Ok, né? Deixar o pessoal entrar para a gente começar essa transmissão. Hoje nós vamos falar sobre uma decisão que saiu ontem, uma decisão liminar nos autos de um processo, uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ajuizado pelo Ministério Público de Pernambuco contra o prefeito do município de São José do Belmonte, no sentido de que sejam rescindidos os contratos temporários que estão ocupando vagas de caráter permanente, vagas de efetivos, determinando que se proceda à substituição desses temporários pelos aprovados no último concurso público realizado no ano de 2016 pela Prefeitura de São José do Belmonte. O concurso público foi homologado em maio do ano de 2017, a partir de uma luta travada pela comissão dos aprovados no concurso, que nos procurou, e a partir daí nós envidamos esforços no sentido de concretizar essas nomeações. A partir de informações reunidas pela comissão dos aprovados no concurso, foi instaurado um inquérito civil no Ministério Público local e apurou-se ao final que de fato estava havendo uma preterição dos aprovados no concurso em função da ocupação das vagas de caráter permanente pelos temporários. E aí houve toda essa demora em torno disso, a tramitação desse inquérito civil. Finalmente o Ministério Público baixou uma recomendação orientando que o município procedesse o desligamento desses temporários e, via de consequência, procedesse à nomeação e posse dos aprovados no certame. Acontece que ao final do ano de 2017 o município não cumpriu integralmente a recomendação, exonerou, rescindiu essas contratações temporárias. Todavia, em seguida, no ano 2018, voltou a renová-las. Por conta disso, posteriormente houve a questão o ajuizamento da ação civil por ato de improbidade administrativa, e em seguida nós obtivemos aqui no dia de ontem o Ministério Público, não eu enquanto advogado da comissão, porque o autor da ação é o Ministério Público do Estado de Pernambuco, que ajuizou essa ação com base no inquérito civil que foi instaurado na promotoria, lastreado em elementos que nós levamos ao conhecimento do Ministério Público. Então, na data de ontem, a juíza da Vara Única da Comarca decidiu liminarmente por antecipar os efeitos da tutela final pretendida, que é a convocação dos aprovados, justamente observando a tabela que o Ministério Público apresentou. O Ministério Público apresentou uma tabela contendo uma infinidade de contratos temporários que estavam ocupando as vagas em caráter efetivo, e a partir daí a juíza doutora Carla analisou essas informações e antecipou os efeitos da tutela final nos seguintes termos. O que é que a decisão diz? Percebe-se facilmente
que mesmo após a homologação do resultado final do concurso, o município de São José do Belmonte vem mantendo no seu quadro de pessoal servidores contratados por tempo determinado, sob o pretexto do excepcional interesse público, os quais estão a ocupar as vagas de provimento efetivo criadas por lei mediante o edital número 001/2016, havendo preterição dos aprovados no certame admissional. Então, diante disso, o juízo da Vara Única da Comarca entendeu que pelas provas que foram carreadas, juntadas ao processo, o Ministério Público obteve êxito em comprovar que, de fato, existem as vagas. Por quê? Porque a partir do momento que o município contrata, ele está demonstrando que há uma necessidade urgente de pessoal. Então não há, aí a partir desse momento, a excepcionalidade, ela deixa de existir. A excepcionalidade que justificaria o contrato temporário, ela deixa de existir. Então, de maneira que a magistrada, a doutora Carla, entendeu que de fato havia uma burla ao princípio do concurso público, porque não há razoabilidade nisso, o município realizar um concurso para manter temporários aí por todo o período de validade do concurso sem convocar os aprovados. Vou ler mais um trecho da decisão que relata: em que pese a administração pública tem a discricionariedade. O que é discricionariedade? É um poder de decisão, né? O gestor pode analisar os critérios de conveniência e oportunidade da administração. Então, em que pese a administração pública tem a discricionariedade para avaliar, dentro do prazo de validade do concurso, quando serão nomeados novos aprovados no certame, entendo ser desproporcional, desarrazoado e inconstitucional manter no serviço público ocupantes de cargos temporários, uma vez que estes são para atender necessidade temporária e excepcional do interesse público. Ora, com o surgimento de candidatos aprovados em concurso público, a meu ver, resta superado o móvel que levou à contratação precária, seja porque aquele contrato não é mais necessário, já que há pessoas aptas, aprovadas em concurso público para ocupar o cargo, seja porque não mais atende o excepcional interesse público. E ao final arremata com a decisão que antecipou os efeitos da tutela, deferindo parcialmente o pedido do Ministério Público. O Ministério Público havia solicitado que no prazo de 30 dias fosse determinado a nomeação e posse dos aprovados dentro do número de vagas, a decisão foi nos seguintes termos: defiro parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para o exato fim de determinar, no prazo de 60 dias, por isso que a tutela foi concedida parcialmente, o prazo que o Ministério Público pediu, como eu acabei de falar, foram 30 dias, e foi concedido 60 dias para substituição dos temporários pelos aprovados no concurso, ainda que no cadastro de reserva, até o limite das vagas existentes no quadro para cargos efetivos, e determino, ainda que no prazo de 180 dias, exonere todos os temporários em situação irregular existentes. Então, trocando em miúdos, esmiuçando essa decisão, nós entendemos que o município ainda será citado, a decisão foi publicada ontem, mas ainda haverá uma citação do município para apresentar uma contestação, e ainda cabe, se for o caso, se o município entender cabível, cabe um recurso para o tribunal. Mas o fato é que, a partir da data que ele for intimado da decisão, o juízo da Vara Única está dando aí 60 dias para que se proceda à substituição dos temporários pelos aprovados no concurso, ainda que estejam no cadastro de reserva, como é o caso, por exemplo, do cargo de vigilante, Vigilante, se vocês verificarem o edital do concurso de 2016, não foram ofertadas vagas, foi apenas cadastro de reserva. No entanto, o Ministério Público apontou um número de contratos
salvo engano aqui, não, foram 15 contratos. Então, ainda que estavam em cadastro de reserva, esse número de 15 que foi observado, identificado pelo Ministério Público no inquérito civil, certamente deverá ser o número de convocados. Então, eu gostaria de deixar nesse sentido claro que a ação civil por ato de improbidade administrativa foi ajuizada pelo Ministério Público, é um ganho do Ministério Público enquanto cumprindo o seu papel de zelar pelos princípios constitucionais, especialmente o princípio do concurso público. Então, nós esperamos, a partir dessa decisão, que o município possa se desarmar, né? Nós entendemos que essas pessoas que estão aprovadas no concurso público, elas são pais e mães de família que estão aí aguardando serem convocados, ocupar suas vagas. Essas pessoas estudaram, essas pessoas se dedicaram, essas pessoas desembolsaram valores para que pudessem ser aprovados no concurso. Então, nós esperamos, com toda confiança, que o município, por seu prefeito municipal, se sensibilize com a situação desses concursados, dos aprovados, e possa realmente fazer essa substituição, uma vez que nós temos aí agora o Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que já se pronunciou por 2 vezes ao analisar as contratações temporárias do ano 2017. Já houveram aí 2 acórdãos julgando ilegais essas contratações, esses 2 acórdãos, inclusive aplicando multa, a penalidade de multa ao gestor, como também o Ministério Público de Pernambuco já recomendou, fez uma recomendação no ano 2017, no ano 2018 ajuizou ação civil por ato de improbidade administrativa, pretendendo a nomeação dos aprovados, e agora o Poder Judiciário está declarando que de fato há ilegalidade no processo dessas contratações, uma vez que essas pessoas estão ocupando vagas de caráter efetivo que pertencem aos aprovados. Então, nós temos aí, no caso, não é apenas a comissão do concurso público, não são apenas os aprovados que estão pleiteando algo que não há amparo jurídico, muito pelo contrário. Agora nós temos a convicção, a certeza de que nós estamos no caminho certo a partir dessas decisões que foram tomadas pelo Ministério Público do Estado de Pernambuco, agora pelo Poder Judiciário, assim como pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Então, a nossa intenção, o nosso pedido é que o município se sensibilize e que possa acabar toda essa batalha jurídica com os aprovados no concurso, para que essas pessoas possam assumir suas vagas, possam vestir a camisa da administração e que nós possamos evitar esse tipo de embate que só se faz desnecessário. Essas pessoas que estão aprovadas são belmontenses, são pais e mães de famílias, como eu já disse, muitos estão desempregados à espera dessas convocações. Então, nós aguardamos com toda confiança a sensibilidade do município de São José do Belmonte, no sentido de fazer cumprir essa decisão judicial. Foram 60 dias, o município ainda vai ser intimado da decisão, e a gente espera que dentro desse prazo conferido pelo juízo da Vara Única da Comarca de São José do Belmonte, o município possa fazer esse caminho, fazer esse processo de substituição dos temporários pelos aprovados no último concurso público realizado no ano de 2016. Então, era essa a notícia que nós tínhamos para passar hoje para os principais interessados, que são os aprovados e seus familiares, e parabenizar a instituição Ministério Público de Pernambuco
pela sua atuação isenta, né, imparcial, em defesa de direitos constitucionalmente assegurados, e também ao juízo, a magistrada, a doutora Carla, que também soube conduzir, está conduzindo ainda esse processo, porque é um processo longo. Essa decisão foi apenas uma decisão liminar, né? É uma decisão precária, ela pode, como eu já antecipei, ela pode cair, porque o município pode recorrer ao Tribunal de Contas o Tribunal de Contas não, perdão, o Tribunal de Justiça, e pode ser reformada ou não essa decisão. Como eu disse, é uma antecipação dos efeitos da tutela, isso pode mudar, e o processo ainda é longo, porque vai haver a instrução ainda por parte do Ministério Público, que é o autor da ação, é que de fato pode informar para vocês maiores detalhes. Eu estou aqui apenas repassando essas informações aos interessados. Com relação a... Estão me pedindo aí, eu estou vendo que tem uma pergunta aí em relação para disponibilizar, não é isso? O quadro de vagas, esse quadro de vagas que o Ministério Público apresentou nos autos da ação civil pública. Eu posso sim fazer essa disponibilização para vocês, quem tiver interesse, inclusive passar o número do processo. O processo é público, vocês podem naturalmente acessar o site do Tribunal de Justiça de Pernambuco e verificar todo o inteiro teor dessa decisão que traz aqui o quadro de nomeados e o quadro de temporários, a quantidade de pessoas que já foram nomeadas, a quantidade de contratos que existem. Então, a decisão, o cumprimento da decisão vai se basear justamente nesse quadro, né? Porque foi o quadro que o Ministério Público apresentou com base nos contratos que foram identificados ocupando cada um desses cargos. Por exemplo, o cargo de agente administrativo, que haviam 4 contratos na Secretaria de Administração, dentre tantas outras secretarias, agente comunitário de saúde, agente de endemias, eram 21 contratos, assistente de farmácia, auxiliar de serviços gerais da educação, auxiliar de serviços gerais da saúde. Já foram convocados as 2 vagas, porém existiam à época 14 contratos. Enfermeiro, já foram chamados as 6 vagas, porém existiam 17 contratos. Da mesma forma, motorista, foram identificados 30 contratos de motorista, professor 1, 41, e aí os outros professores também de matemática, história, psicólogo e vigia. A situação do vigia, que eu falei para vocês no início, que era cadastro de reserva, foram identificados 15 contratos. Então, como na decisão menciona que inclusive o cadastro de reserva deverá ser observado, a convocação, sem dúvida essa lista aqui do Ministério Público, essa planilha, deverá ser observada. Então, nós deixamos aqui os parabéns aos aprovados. A conquista é de vocês, não é de ninguém, é de vocês, que de fato foi quem se dedicaram, se prepararam para isso. Eu estou apenas aqui divulgando a notícia. A ação, a autoria da ação é do Ministério Público do Estado de Pernambuco, a quem eu já apresentei os meus mais sinceros parabéns pela forma com que vem atuando na comarca. Então, o meu abraço, boa noite a todos, agradecer a participação e a troca aí de experiência com vocês, e um bom final de semana a todos.